Meu querido irmão Adrei, é isso aí, Sônia, né? Com certeza eu tenho convicção da minha salvação, filha. Claro, é claro. Eu creio, como a nossa doutrina, a doutrina da congregação ensina, que Deus veio ao mundo na pessoa de Jesus Cristo, que Jesus Cristo é verdadeiro Deus, verdadeiro homem. Está vendo aí? A nossa doutrina diz que Jesus Cristo é verdadeiro Deus, verdadeiro homem, que ele tem duas naturezas, uma natureza divina, uma natureza humana. Essa é a doutrina da nossa igreja, filho. Eu acredito nela. E fica sabendo, o Novo Testamento mostra isso com muita clareza. Veja os vídeos onde eu explico a doutrina da Trindade. Veja esses vídeos, chamam-se, o nome é A Doutrina da Trindade, é uma playlist. Leia, veja lá que você vai entender, você vai ver que a Bíblia mostra isso com muita clareza. E que nele há duas naturezas, a natureza divina e a natureza humana. Então, e ele diz em várias vezes, ele diz, quem crê em mim tem a vida eterna. Por que eu vou duvidar, meu filho? Como eu posso duvidar disso daí? Quem duvida, não crê. E quem não crê, dançou, perdeu, vai para o inferno. Ele fala lá em João 3,18, diz assim, quem nele crê, não é julgado, mas quem não crê já está condenado. Meu filho, é o próprio Deus dizendo isso. E mais outra coisa também, leia os evangelhos, ele nunca associou a salvação a qualquer coisa que a gente possa fazer. Batismo, igreja, firmeza, fidelidade, boas obras, estas coisas que os homens inventam o tempo todo para escravizar você, para colocar você dentro de um sistema religioso, e que agora esse da nossa querida congregação se tornou um sistema perverso. Entendeu? Jesus disse, quem crê em mim tem a vida eterna. Eu vou comparecer diante dele, eu vou dizer, se ele me mandar para o inferno, eu vou dizer para ele, que é isso, você está faltando com a sua palavra, você é embrulhão? Falou para mim lá na terra, ela deixou escrito que quem crê em você tem a vida eterna. Agora você está me mandando para o inferno, que negócio é esse? Eu não estou entendendo. É esse o juízo que você faz do próprio Deus. É isso que está na sua cabeça. Cara, vai se converter, meu filho, vai se converter ao Senhor Jesus. Agora, tem aqueles que nunca vão acreditar na divindade de Jesus Cristo. Por quê? Porque não são de Deus, não são chamados. Bom, se é esse o seu caso, não seja um infiltrado. Vai procurar sua turma. Vai lá por meio das testemunhas de Jeová, que não acredita na divindade de Jesus Cristo. Vai lá no meio dos mormons. Tá? Vai para outros lugares aí. Mas ficar aqui na congregação, você é um instrumento que o diabo vai usar no futuro. Porque esse ministério que está aí na liderança, e pregando essas heresias absurdas, eles um dia foram crentes como você, que não acreditavam na doutrina da igreja, não acreditavam na divindade de Jesus Cristo, mas era bonitinho, né, com a capinha de crente e tal, paz de Deus pra cá, paz de Deus pra lá, entendeu? E metido numa heresia infernal. Aí um dia eles olham para você, aquele irmãozinho ali podia ser um cooperador, aí botaram você como cooperador, mas você é um impostor. De fato, esses homens são como você, são impostores. Por quê? Porque não crê na doutrina da igreja. Impostor por quê? Ora, nós temos doutrinas fundamentais que estão lá no final do nosso cenário. Isso é de conhecimento público. Ninguém pode ignorar que elas existem. Mas o cara assume o ministério e não acredita em nada disso. Ele se não crê na Bíblia como a infalível palavra de Deus, como toda inspirada por Deus. Ele não coloca a Bíblia como sua regra de fé e prática. Ele não crê na divindade, na doutrina da Trindade. Ele não crê na divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele não crê na doutrina da salvação pela fé somente. Mas assume a tribuna, se apresentando como um homem, legítimo homem da igreja, crendo em suas doutrinas. Que não é nada dessa conversa que vocês estão fazendo aí, tá? É o que está lá no final do seu inário, os 12 pontos de doutrina.
Vai se converter, vai se converter. Você está querendo entrar no céu pulando o muro, tá? Não vai dar certo, tá? Não vai dar certo. A maioria dos irmãos que veem estas minhas afirmações de que eu tenho certeza da minha salvação e que o ver na glória com o meu Deus e que nada pode me afastar do amor de Deus, né? Eles caem no outro extremo, né? E dizem, quer dizer então que eu posso adulterar, eu posso fornicar, eu posso roubar, eu posso matar, que está tudo certo, eu vou entrar na glória de Deus, tal. Em absoluto, então isso é o extremo oposto. E isto não acontece. Não acontece com os verdadeiros, né, filhos de Deus, aqueles que nasceram de Deus. Porque veja, leia lá em Hebreus capítulo 12, versículos de 5 a 8. Lá você vai encontrar a disciplina de Deus sobre os seus filhos. Se você acha que Deus não cuida dos seus filhos, você não conhece a Deus e não tem noção do caráter de Deus. Veja lá em Hebreus 12, versículo de 5 a 8. Está registrado. Quem escreveu isso foi o apóstolo Paulo, debaixo da inspiração do Espírito Santo. E diz assim: e já vos esquecestes da exortação que argumenta convosco como filhos. Filho meu, não desprezes a correção do Senhor, e não desmaies quando por ele fores repreendido, porque o Senhor corrige o que ama, e açoita a qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos. Por quê? Que filho há a quem o pai não corrija? Mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Compreendeu? Compreendeu isso, meu querido? Que Deus, quando ama, que Deus ama seus filhos, e Ele exerce sobre esses seus filhos uma disciplina. Ninguém está fora dessa disciplina. Só os bastardos é que estão sem disciplina, porque bastardo são aqueles que não têm pai. E tem mais uma coisa: se eu teimar, porque estou salvo, vou teimar na prática do pecado e seguir na desobediência do Espírito de Deus, Ele vai me mandar para uma cama, né? E eu vou ficar lá gritando, ai, 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 ai. Entendeu? Ele vai me disciplinar, vai me colocar numa situação terrível por causa da minha desobediência. Ele tem as suas ferramentas para usar. E se eu ainda teimar nisso, ele me manda para o cemitério. Eu quero ver então aí como é que eu vou pecar, né, com esse corpo aqui, debaixo de 7 palmos de terra. Entendeu? Ele me guarda, pronto. Acabou a conversa. Entendeu? Quando eu era mais jovem, eu vou confessar uma coisa para vocês. Eu gosto muito desse bicho chamado mulher, né? O que eu posso fazer? Se eu não gostasse, acho que eu ia me sentir até muito mal. Foi ele que me fez desse jeito, né? Sou um homem como todos os demais homens. E teve um tempo que eu estava vendo mulheres, essas fotografias dessas mulheres peladas, né? E o Espírito de Deus me advertia, para com isso, entendeu? E eu estava ali teimando, né? Bom, resultado, me derrubou, abriu minha cabeça, fiquei 2 horas e meia deitado no meio de uma poça de sangue. Fiquei 2 horas e meia deitado, caído, desacordado, no meio de uma poça de sangue. E fui parar no pronto-socorro. Ele é tão maravilhoso que ele preparou um especialista, né? Como é que você acha que esse pessoal que conserta a cara da gente, né? Não ficou uma cicatriz na minha cabeça, nem nada, né? E eu fui congregar, e se você acha que Deus não crê que Deus fala na palavra com as nossas almas, fica sabendo, né? Naquela noite Deus falou comigo. Eu vi seu arrependimento, tá? Eu ia mandar você para o cemitério. Eu ia mandar você para o cemitério, mas eu vi o seu arrependimento.
E te trouxe aqui para falar contigo, tá? Eu tenho um plano na sua vida que eu vou realizar, viu? Eu vi seu arrependimento e eu tenho, fica sabendo, eu tenho um plano na sua vida que eu vou realizar. Então é isso aí, meu filho. Veja, ainda mais um detalhe, né? Não é que Deus se arrepende, tá? Se arrepende das coisas que ele faz. Ele mesmo fala, eu não sou homem nem para que minta, e nem filho do homem para que me arrependa, entendeu? Então Deus sabe o que está realizando. Ele falou comigo desta maneira para que eu entenda a sua linguagem. Isso faz parte do seu projeto para com a minha vida. E quando eu digo que eu vou entrar na glória, viver com Ele por toda a eternidade, está aqui escrito, muito bem registrado na palavra dele. Você quer ver só? Está aqui no livro de Romanos. Aqui eu vou ler para você. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Bom, agora eu vou dar um salto gigantesco e vou lá para o versículo 26. E da mesma maneira, também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e é aquele que, segundo Deus, intercede pelos santos. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porque os que Dante conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E agora veja, e aos que predestinou, a estes também chamou. E aos que chamou, a estes também justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. Percebe? Então, na eternidade, não existe absolutamente nada. Lá em Efésios você lê que ele nos elegeu antes da fundação do mundo. E aos que ele elegeu, ele me elegeu lá antes da fundação do mundo, ele me predestinou para ser um seu filho. E no tempo certo, ele me chamou. E o que fez me chamando? Me justificou na sua presença. Eu continuo um pecador miserável, mas diante dele eu estou justificado, porque ele mesmo, na cruz do Calvário, dando a sua vida, derramando seu sangue por causa das minhas culpas e dos meus pecados, ele me tornou livre na sua presença. Isso chama-se a justificação em Jesus Cristo. E está muito bem explicado no nosso 5º ponto de doutrina. Então seguimos a leitura. E aos que justificou, a estes também glorificou. Esta parte da glorificação deste meu corpo carnal ainda não aconteceu. Esse corpo precisa morrer e vai ressuscitar com um corpo glorificado, não igual ao do Senhor Jesus, né? Mas semelhante ao do Senhor Jesus, porque ele ressuscitou na carne. E essa carne aqui vai ressuscitar também. Diferente do que esses homens andam pregando, que a ressurreição dos crentes, justos e injustos, é uma ressurreição espiritual, o que é uma mentira, e é a negação do nosso 12º ponto de doutrina, que diz que a ressurreição dos justos e injustos é uma ressurreição corporal, e que os justos irão para a glória eterna, e os injustos vão para o fundo do poço do inferno, viver por toda a eternidade com o diabo e seus anjos. Porque o Espírito não morre, o Espírito é eterno. Bom, vamos seguindo adiante. Diz assim: que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo o seu próprio Filho poupou, antes o entregou por todos nós,
como não nos dará também com ele todas as coisas? Quem intentará a acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Meu filho, vocês que vivem o tempo todo me acusando, não adianta essas absurdas tentativas, porque é o próprio Deus quem me justifica na sua presença. Ele pagou na cruz todos os meus pecados, não ficou nadinha para eu pagar, viu? E quem é que condena? Pois é Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia, somos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou. Porque eu estou certo de que nem a morte, presta atenção, hein? Nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então vocês aí que creem nessa salvação condicional, né? Eu vou entrar no céu se eu for firme e fiel. Pergunta para o seu pastor, para o seu ancião, o seu cooperador, se ele é justo e fiel. Se ele for bem sincero, ele vai dizer, não, irmão, é só pela misericórdia de Deus, não é verdade? Então não tem isso de justo e fiel para entrar no céu, entendeu? Ninguém é justo e fiel. Por quê? Porque os que querem ser julgados pelas obras que realizam, por sua firmeza e fidelidade, estão entrando numa situação terrível, né? Porque quem vai julgar estas coisas é aquele que é santidade absoluta e a justiça absoluta. Ele vai julgar os homens segundo a sua justiça. Se fosse julgar você de acordo com a minha justiça, a justiça do seu cooperador, a justiça do seu ancião, você teria alguma chance, né? Por exemplo, para mim você é uma beleza. Olha que irmãozinho bacana, né? Não, mas você vai ser julgado por aqui. Quem vai julgar você é aquele que é santidade absoluta. É justiça absoluta. Ele vai julgar segundo a justiça dele. E não vai haver esperança para você. Porque você, com essas crenças, querendo salvar-se com suas boas obras, que é só um discurso, isso é só uma conversa mole. Entendeu? Você que quer se justificar diante de Deus com a sua justiça própria, com a sua firmeza, a sua fidelidade, por pertencer a um sistema religioso, que você batizou num sistema religioso, você acha que você vai entrar? Você não vai ter a menor chance. Vai perder a sua alma por toda a eternidade. Está entendendo, meu filho? Está entendendo? Então, um beijão no seu coração. E fique na santa paz de Deus, sempre no precioso nome do Senhor Jesus. Mais um conselho final. Arrependa-se, converta-se, acredite no que o Senhor Jesus deixou registrado nas Escrituras, na doutrina da sua salvação, na doutrina da salvação de Jesus Cristo, não na doutrina de São Tiago, né? Tiago 2,14 a 16, não seja um adorador de São Tiago, seguindo a doutrina de São Tiago, porque vocês usam muito esse versinho de São Tiago para derrubar a doutrina de Jesus Cristo a respeito da nossa salvação, que você encontra no Evangelho de João. Isso aí, usar os versos e a manifestação de um homem para contrapor, contradizer, contestar
a doutrina do próprio Deus que se fez homem, isso aí tem um nome, é idolatria. Idolatria. Não seja um idólatra. Então, meus preciosos e queridos irmãos, inscreva-se no meu canal do YouTube, tá bom? Inscreva-se no meu canal do YouTube. E também, todos vocês que participam já do meu canal, se inscrevam também no canal do Dailymotion. Esse endereço que está aí, esse canal de vídeos. Se inscrevam também lá, que eu estou mandando vídeos para lá também, tá? Um beijo nos vossos corações e fiquem na santa paz de Deus, sempre no precioso nome de nosso Senhor Jesus Cristo, o amado das nossas almas.